Boa noite a todos que vão ver agora, que vão ver depois. A gente fica meio repetitivo, né? Eu espero que vocês estejam todos bem, que tenham passado uma sexta-feira bem legal. Ai, gente, esse óculos aqui, ele é pesado. Aí vai escorregando e começa a me incomodar, mas eu preciso dele. Foi o mais leve que eu achei, então tá ótimo, ele é maravilhoso. Por isso toda hora eu fico arrumando, porque ele cai, mas tá tudo certo. E aí, me contem como vocês estão, deixa aqui um comentário. Eu hoje vou ler o capítulo 9. Não tem muito não, falta pouco para acabar o livro. Olha que legal. Esse livro ele é pequeno e tem letras grandes, então vai rapidinho. Mas é muito interessante, né? Eu hoje vou ler peraí, deixa eu arrumar o som antes de começar. Pronto. Então, hoje eu vou ler o capítulo 9, a energia Reiki de maneira segura. Pode ser que tenham pessoas que não saibam o que é a energia Reiki, né? Embora eu já tenha comentado aqui. Então, bom, meu primeiro contato com a energia Reiki foi uma experiência bem inusitada. Com a pandemia e a impossibilidade de sair de casa, tivemos a grata oportunidade de conhecer muitos reikianos que oferecem tratamentos à distância. E alguns deles fazem lives emanando sua energia para as pessoas conectadas. Como a energia flui independentemente da distância física, é muito comum conversar com pessoas que tiveram o primeiro contato com o Reiki a partir de uma experiência online. Comigo foi um pouco diferente. Estava passando férias na minha cidade natal e nos últimos dias da viagem soube que uma senhorinha muito querida na cidade realizava o tratamento Reiki de forma presencial no seu espaço terapêutico. Fui apresentado a ela, mas como era um fim de semana, seu ambiente de trabalho estava fechado. Então ela gentilmente me convidou até sua casa para conversarmos sobre o universo, energia e tratamentos holísticos. Naquela oportunidade, compartilhei minhas descobertas com a radiestesia e, em contrapartida, ela carinhosamente dividiu comigo seu conhecimento de Reiki. A certa altura, ela me perguntou: "Você gostaria de receber um tratamento de Reiki agora aqui em casa?" Eu, muito empolgado, respondi que sim, claro. Então, como seu espaço terapêutico estava fechado, ela preparou a sala de jantar para que eu pudesse me deitar sobre a mesa. Imagine você, eu que sou uma pessoa alta com 1,92 m de altura, me deitando em cima de uma mesa de jantar, afastando as cadeiras e os arranjos que a enfeitavam numa casa desconhecida, para participar de um tratamento Reiki. Sem nenhuma crítica, apenas trazendo o olhar de que, quando estamos dispostos a dar qualquer passo, não tem tempo ruim. Precisamos sempre perseguir nosso melhor e fazer o que está ao nosso alcance. É como eu penso e foi como a querida senhorinha reikiana também pensou. A terapeuta então me convidou a deitar sobre a mesa, fechar os olhos e colocou uma música instrumental muito tranquila e inspiradora, pedindo-me para trazer à mente pensamentos positivos. Veja só que, com outras palavras, ela me conduziu a um estado de meditação antes de iniciar o Reiki.
Então, ela esticou os braços e com as palmas da mão voltadas na direção do meu corpo, ela concentrava alguns momentos na direção de cada um dos chakras, começando no alto da cabeça e indo até a base da coluna. É sempre válido lembrar de que quando realizamos o Reiki de forma presencial, não há nenhuma necessidade de o terapeuta tocar em seu assistido. O processo pode ser feito a uma distância segura entre as mãos do terapeuta e o corpo do assistido. E dessa maneira, a reikiana foi energizando cada um dos meus chakras. Lembro-me de ter permanecido deitado à mesa por volta de 1 hora, sentindo uma energia de muita paz. Saí de lá leve, como se pudesse flutuar. É assim mesmo que nós nos sentimos. Isso que ele fala de não tocar as mãos, isso depende, né? Se você tem amizade com a pessoa, tem uma intimidade, não há problema nenhum que você encoste, desde que seja com respeito, você pergunte, e claro que, obviamente, depende da região, né? Reiki significa energia vital universal e sua etimologia pode ser assim dividida. Rei significa divino e o Ki, energia vital ou energia universal. O Reiki, como conhecemos hoje, foi decodificado pelo japonês Mikao Usui, um monge budista nascido em 1865, que passou 21 dias no Monte Kurama, no Japão, e teve durante esse processo uma iluminação que o fez entrar em contato com os mestres Reiki e sua energia. Não é bem assim a história, e a gente não sabe da história correta, mas diz que ele era um mestre e os alunos perguntavam como é que Jesus, o que Jesus usava para curar as pessoas quando ele colocava as mãos. E aí que ele saiu à procura para compreender como que Jesus fazia. Oi, tudo bem? Eu estou lendo aqui os seres energéticos e estou explicando sobre a energia do Reiki, que tem muita gente que não sabe nem o que é, né? Então, o Reiki é a energia, significa a energia vital universal, tá? Rei significa divino e o Ki significa energia vital ou energia universal. O Reiki é aplicado a partir da palma das mãos do terapeuta, assim como temos inúmeros pontos de energia no corpo, como já expliquei no início do livro, e ainda considerando os 7 chakras principais, como vórtices energéticos, né? Também contamos com a palma das mãos como um local de transferência de energia. Sendo assim, o terapeuta iniciado na prática do Reiki por um mestre, ele realiza a imposição das mãos para o assistido, e então a energia vital do universo é canalizada pelo terapeuta. Mas é assim, é diferente você dar um passe, como fazem nos centros espíritas, do que você aplicar a energia Reiki, tá? Eu, por exemplo, eu sou reikiana, eu sou mestra em Reiki. Eu posso aplicar energia presencial, à distância, ou eu posso dar cursos também, eu tenho certificado. Como eu já comentei aqui, se eu quiser eu posso trabalhar no SUS, porque o SUS reconhece o Reiki. Ele até emprega pessoas que aplicam essa energia, tá?
Você pode tanto cobrar, como pode doar energia para as pessoas que não têm como pagar, pessoas necessitadas, para locais, né, para ambientes. É bem interessante e é uma energia muito legal. Só que assim, essa energia, ela não é minha, eu sou um canal, né, digamos assim, autorizado pelas egrégoras de luz para transmitir essa energia do universo, que é uma energia universal de cura, de bem-estar, através das minhas mãos. E para isso a gente faz curso, faz um treinamento, né? Faz autoaplicação, uma série de coisas. Sendo assim, o terapeuta iniciado na prática do Reiki, por um mestre, realiza a imposição de mãos para o assistido e então a energia vital do universo é canalizada pelo terapeuta, descendo ao seu chakra coronário, passando pelo chakra cardíaco e saindo pela palma das mãos até o assistido. O chakra coronário está aqui. Então a gente canaliza essa energia, ela desce até o nosso chakra cardíaco e depois ela vem para a palma das mãos para que a gente possa aplicar em quem está sendo assistido. Além de impor as mãos sobre os chakras, o reikiano também pode colocá-las em qualquer outra parte do corpo que estiver ferida, auxiliando na recuperação daquela área. E ajuda muito. Tem pessoas que fazem tratamento de câncer e de outras doenças que também utilizam do Reiki, que é um complemento desse tratamento, né? Vai ajudar. E de tantos outros. Se você não está se sentindo bem, quando você tem dores num determinado local, aí é só procurar, nos procurar, que a gente pode ajudar. E muito. Eu, antes de fazer o curso, eu tinha um certo... eu já tinha recebido o Reiki, achava muito legal, só que eu tinha um certo preconceito, digamos assim, eu ficava um pouco incomodada, porque era um mistério, né? O que é essa energia? Ninguém explicava pra gente. E nós canalizamos a energia através de símbolos, de geometrias sagradas que a gente aprende nos cursos. Essas geometrias antes elas eram totalmente escondidas para ninguém saber. Mas hoje em dia já se fala mais abertamente, né? Porque não tem necessidade de você agir dessa maneira. E nós, para trabalharmos com essas energias, os reikianos, nós somos iniciados nessa prática. A gente passa por um ritual de iniciação para poder fazer essa aplicação, tá? Além de aplicar a técnica em pessoas, o Reiki ele também pode ser direcionado para animais, para plantas, para objetos, para comida, para água e para todo o planeta. Até o meu primeiro mestre em Reiki, ele usava quando ele queria uma vaga para estacionar o carro, que não tem nada demais, você intenciona para você energizar a sua comida, né? Você coloca ali, para ajudar os animais também. É uma energia sensacional. Você não vê o ar, mas ele existe. E nós somos seres energéticos, né? Então, quando você faz a imposição usando a energia Reiki, o passe também é uma maneira de energia, só que usa a energia do médium. E aí, se você não estiver bem protegido, você pode ficar com resquícios daquele que você está auxiliando. Já o reikiano, normalmente não acontece isso, tá?
aprendi, ele comenta aqui, né, que ele aprendeu certa vez com uma outra mestre em Reiki, que sempre que ela pedia comida pelo delivery, ela impunha as mãos sobre o pacote entregue e aplicava o Reiki antes de ingerir os alimentos. É uma excelente ideia, se você vai pedir comida fora e não sabe como foi feita, de onde veio, né? Você pode aplicar essa energia Reiki que vai ajudar muito a purificar aquela situação, entendeu? A energizar com aquilo que você necessita do alimento. Porque essa pessoa ela se justificava que ela não sabia como a energia das pessoas que preparavam aquele alimento estavam, né? Se as pessoas estavam aflitas ou angustiadas, se estavam passando por uma situação de estresse, e por isso ela gostava de higienizar energeticamente o alimento. Era isso que ela fazia através do Reiki. Porque realmente, quando você está preparando uma refeição, você também está colocando a sua energia ali. Então, se você estiver irritado, se estiver mal-humorado, com problemas, estressado ou doente, você vai passar isso para o que você está fazendo. Isso é fato. E a pessoa que vai receber esse alimento, às vezes o alimento pode não fazer bem, pode causar algum transtorno, enfim, uma série de coisas. Por isso que essa pessoa usava desse recurso, que eu acho muito legal. Eu quase não peço comida fora, mas quando eu pedir, às vezes quando eu estou no restaurante eu faço isso, porque quem está lá na cozinha também, você não sabe qual a condição daquela pessoa que cozinhou, como é que ela está. O Reiki não é uma religião, tá? Ele também não é hipnoterapia, também não é passe espiritual. A energia Reiki, ela pode ser considerada como uma ferramenta quântica. Por quê? Porque o seu tratamento, ele ocorre a partir do trabalho do terapeuta, né, que utiliza o campo mental dele, né, o astral e o energético, para disponibilizar essa energia curativa ao seu assistido, tá? O processo de formação para a prática de Reiki, ele é constituído por alguns níveis, né? Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Eu, por exemplo, eu fiz primeiro o nível 1, depois o nível 2 e depois, isso fiz com um mestre. Depois eu não quis fazer o nível 3 com ele, porque a maneira, ele era um querido, mas a maneira como ele aplicava, como ele ensinava, eu não me satisfazia, sabe? Para mim aquilo faltava alguma coisa. Era cheio de ritos, de coisas, muito engessado. Tem que ser assim, assado, assim, põe assim, faz assado, reza isso, fica 2 horas fazendo símbolos. Desculpa, mas isso não ressoa comigo. E aí eu não quis fazer. E foi impressionante, porque um pouco depois, uma mestra muito legal, ela nos deu o resto do curso, o curso todo novamente, o primeiro, o segundo e o terceiro nível, de uma vez só, de uma maneira muito clara e maravilhosa. Eu tenho certificado, eu tenho o número lá do órgão que... como que fala? Ai, me fugiu a palavra agora. Enfim, quer dizer, eu tenho permissão, como eu já falei, para atuar na área e inclusive para dar cursos, se eu quiser. Aí o nível 1 que eles falam é o estágio inicial da formação, né? Que pode ser oferecido para qualquer indivíduo, sem necessidade de requisito preliminar. Também é conhecida pela a etapa da iniciação, que é nesse primeiro nível que nós somos iniciados.
Só que quando você faz só o primeiro nível, eles falam que a gente não pode fazer a aplicação à distância, que você não pode, tem várias coisas. Mas pode sim, pode, tudo que você se dispor a fazer com amor, você pode. Acredite. O nível 2, né, o terapeuta, ele começa a expandir seu canal energético, né? Aí ele é capaz de canalizar uma carga maior, isso é o que dizem, né? Para direcionar outras pessoas e a si mesmo, e daí a gente pode também aplicar à distância. E aí nós vamos, a cada nível a gente vai recebendo novos códigos, novas geometrias para a gente trabalhar. Cada código desse, cada geometria, trabalham energias diferentes, tá? Isso significa que qualquer pessoa pode receber a energia Reiki de um terapeuta graduado no segundo nível em qualquer lugar do universo, tá? Não há necessidade de estar frente a frente. Se você alcançou, será que você alcançou, né? Ele está perguntando quão poderosa é essa chave que realiza a quebra de tempo e espaço. Porque tem gente que acha que, não, eu só vou, não vai funcionar. Vai, porque a gente está aqui falando no celular, isso nada mais é do que um tipo de energia que nos proporciona isso, certo? A nossa energia é muito poderosa, muito poderosa. A força do nosso pensamento é indescritível. É que a gente ainda não tem essa noção. Mas agora a gente está voltando a lembrar o quão poderosos nós somos. Nós criamos todo esse caos que está aí, foi criado por nós. Agora a gente pode criar coisas melhores para o futuro, né? A nova era que já está aí, com as portas abertas. Vamos criar um mundo melhor, mais feliz, mais justo, de mais amor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu tenho certeza que todos, mesmo aqueles que não têm filhos, gostariam de viver num mundo mais harmônico, tanto climaticamente como materialmente falando, sabe? Sem que haja tanto sacrifício, haja tanta doença, haja tanto desamor, tanta ignorância, né? O ser humano, como pode? Você vê que o animal, ele só mata para se alimentar. Agora, o ser humano, ele mata o outro porque feriu o seu ego. Como pode isso, meu Deus? Isso é uma coisa que me entristece muito. Eu não mato nem um pernilongo. Enfim, mas a gente está criando isso já. E nós vamos chegar nesse... Se Deus quiser, não. Nós temos que querer. Não é Deus, somos nós, porque nós somos partes de Deus. Nós podemos o mesmo que Ele, em menor grau, mas podemos. Se a sua vontade, quando a gente quer uma coisa de verdade, vai em busca, a gente consegue. Se pararmos para pensar, fazer uma regressão, né, da nossa vida, vamos perceber o quanto que coisas que nós realmente desejamos, nós conseguimos conquistar. Bom, podemos enviar a energia Reiki para qualquer indivíduo, em qualquer tempo. Pensemos nas inúmeras possibilidades, né? E aí ele comenta que conheceu uma mestre Reiki, muito sábia, que certa vez contou que enviava Reiki a si mesma para o seu eu do futuro, energizando seus corpos sutis no momento do seu desencarne para o retorno ao plano espiritual,
para que sua passagem pudesse ocorrer de forma tranquila. Ai, que coisa mais linda, meu Deus! Quanta sabedoria! Achei essa possibilidade muito interessante. Alguns autores de Reiki defendem a ideia de que os símbolos Reiki do segundo e terceiro níveis são secretos e só devem ser conhecidos pelos reikianos habilitados para os seus respectivos níveis. É curioso perceber que isso não é uma unanimidade entre os praticantes Reiki. Conheço inúmeros terapeutas que divulgam os símbolos publicamente. Acredito que cada um se conecta com o mestre Reiki e com a linha com que mais se identifica, e tento não julgar a consciência dos iniciados em gavetas de certo e errado. No início do meu despertar, junto ao mundo energético, às vezes eu me pegava pensando nesse pensamento binário, sim, não, certo, errado. E hoje, sempre que me deparo com pensamentos diferentes dos meus, tento absorver este novo olhar como uma forma de aprendizado e repito mentalmente meu mantra: dê a cada consciência o direito de manifestar aquilo que é. As coisas são como são. E é bem isso, né? Porque nós aqui aprendemos, vivemos num mundo de dualidade, né? A nossa mente, ela está sempre buscando uma referência. E o que nós aprendemos? Que existe o sim e o não, e o certo e o errado. E se a gente tirasse essas palavras, tirasse essas referências da nossa vida? Quando o outro diz uma coisa que a gente não concorda, não aceita, não, eu acho que para e pensa. Quem foi que falou que o nosso modo de pensar é que é o correto, né? E o do outro é que é errado? Quem instituiu isso? Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso ego, porque eu já citei esses exemplos várias vezes. Mas assim, aqui no Ocidente, né, no país onde nós vivemos, em vários países, se você tiver 2 mulheres, você é bígamo, você pode ir preso, né? No Oriente, o cara casa com quantas mulheres ele quer, lá no povos árabes, ele tem um harém e lá é totalmente permissível. Então, será que o Deus de lá é diferente do daqui? Né? Isso é uma lei do homem. Aí as pessoas nos colocaram em diversas caixinhas. Aí quando uma pessoa está falando uma coisa para você, você logo está lá com a sua anteninha. Pi, 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 pi. Será que essa pessoa... eu acho que essa pessoa está falando... Tá errado. Não está errado. A gente só discorda da pessoa, mas nós não sabemos. O ideal é não julgue. Não vamos julgar o outro. Se para ele tá bom, o que importa? Não vai interferir em que na nossa vida? A grande maioria das pessoas, elas querem ter razão. Elas não querem viver felizes. É por isso que se causam tantas brigas, tantas discussões. Porque a gente tem que provar que o nosso ponto de vista é o correto. Quando isso nem existe. Bom, também é aconselhado aguardar um período de 2 a 3 meses após a conclusão do primeiro nível para se graduar no nível 2. E durante esse prazo, o reikiano deve aplicar o reiki em si mesmo para adquirir musculatura energética nessa prática. Isso é o que fala a regra geral. Mas como eu falei, eu primeiro fiz o nível 1 e o nível 2, depois eu fiz todos de uma vez só. Já é um novo olhar sobre o reiki. E aí o reiki também foi criando várias vertentes. É o reiki xamânico, o reiki tibetano, o reiki não sei o que, reiki não sei o que lá. Cada um foi, né,
não é errado? Não, não é errado. E o nível 3, o reikiano recebe a energia universal na sua potência máxima, segundo a regra aqui, né? Podendo aplicar o reiki à distância ou para um coletivo de pessoas. Esse nível também é conhecido como mestrado, em que o terapeuta se torna mestre de si mesmo e ainda estará apto a iniciar outras pessoas na energia reiki. O nível 3 também deve ser realizado somente quando o terapeuta já se sentir seguro o suficiente para lidar com os símbolos sagrados do nível 2. Uma vez que no nível mais avançado o reikiano receberá novos símbolos sagrados. Em todos os níveis nós recebemos os símbolos. Essa prática trabalha, portanto, vários corpos sutis, né? O reiki, ele trabalha, aqui no início desse livro, já expliquei que nós temos 7 corpos, ou como queira falar, às vezes a Igreja Católica, o Espiritismo fala talvez em menos corpos, mas temos outros, né? Para nós, são 7 corpos, tá? O nosso corpo físico é o corpo mais denso. E aí vão vindo o corpo mental, astral, o perispírito, o duplo etérico, né, que é o perispírito. Cada um dá um nome. É muito fácil e rápido aplicar o reiki em si mesmo. Você pode fazê-lo gastando em média 15 minutos diários e sempre estará com sua energia vital em equilíbrio. Ajuda realmente muito mesmo. Não é por nada, mas assim, eu mesmo tenho visto várias pessoas que eu já atendi, o quanto que funciona, porque elas vêm e relatam, nossa, olha, me ajudou muito, que coisa, estou me sentindo melhor, enfim, passou a minha dor, melhorou aqui. Essa prática, peraí, é muito fácil, não. Antes de finalizar a abordagem reiki, ele quer fazer mais um disclaimer quanto a qualquer técnica energética, né? Ele quer fazer mais um comentário. Esse é um lugar muito pessoal sobre a maneira como aprendi a lidar com a energia. Nas escolas em que ele se formou, os mestres que ele conheceu, nas abordagens que ele aprendeu, foram ensinando a respeitar o direito de livre-arbítrio do outro. E a espiritualidade de luz entende que todos os seres humanos recebem de Deus o dom do livre-arbítrio. Que Deus, ele nos ama tanto que nos dá a liberdade de buscar a iluminação espiritual e a consciência universal a partir do nosso desejo, né? De maneira que nossa consciência percebe o mundo, da maneira que ela percebe o mundo. Não somos obrigados a buscar o divino contra a nossa vontade, tá? O que significa isso? Que sempre que aplicamos qualquer técnica energética em outra pessoa, devemos observar essa lei e pedir autorização ao outro para que possamos realizar o tratamento. E realmente, o que eu aprendi também é isso, né? Antes de você fazer a aplicação, você tem que perguntar. Não é nada por escrito, nada disso. Como ele mesmo fala, não precisa fazer abaixo-assinado do contrato, nada disso, tá? Basta dizer para o outro que você irá fazer uma limpeza energética e pedir a autorização dele. Se ele falar que não, ele não. Tem que respeitar, porque cada um sabe de si. E muitas pessoas perguntam, né, se não pode realizar essas limpezas, mesmo quando quando amam alguém, como na relação de uma mãe com um filho, ou entre irmãos, uma esposa com o marido. Então, mas mesmo nesses casos, a gente tem que pedir autorização. Ainda que a gente acredite que essa energia só vai fazer o bem, vai jogar luz em alguma sombra do seu ente querido, a gente tem que dar a essa pessoa o direito de escolha, tá?
se ela quer ou não receber essa energia. E se ela não tem condição de responder, vamos dizer que é uma pessoa que está doente, né? Está acamada, ou uma pessoa que está mal, você pergunta para o eu superior dela, existe essa maneira? Se você receber sim como resposta, você pode fazer, senão não. Aí ele comenta que ele sempre faz a analogia de um homem adicto que foi compulsoriamente internado em uma clínica de reabilitação. Se esse homem está lá contra o seu desejo e a sua consciência, isso significa que a sua essência não vai mudar ao longo do tratamento, a não ser que ele queira mudar, né? Caso não ocorra essa profunda mudança interna, o legítimo desejo da cura, ele até poderá superar fisicamente seu vício, mas ao voltar para o mundo lá fora, ele retorna a consumir as substâncias que o viciou, porque a sua consciência não mudou. É por isso que dizemos que cada consciência está onde se coloca. Muitas clínicas de reabilitação já entendem que o processo de cura não ocorre somente no aspecto físico. É preciso também trabalhar o mental, o emocional, energético e espiritual. E muitas casas oferecem tratamentos integrativos para cuidar de todas as dimensões daquele assistido. E quanta gente já vocês devem conhecer, eu já conheci vários, né? Pessoas que tinham esse problema de vícios e se foram internados, alguns contra a vontade, quando saem, voltam, e mesmo aqueles que se internaram querendo melhorar. Você tem que ter uma vontade férrea e quando você volta para a vida, você tem que se afastar de mudar a sua vida completamente. Eu acho que por isso até muitos viciados se tornam evangélicos, né? Vão em busca da espiritual, de religiões mais rígidas assim, para se manter, né? Porque não é nada fácil. Não adianta você tratar só o físico, tem que tratar por inteiro, porque nós não somos só o corpo físico. A gente pode não ver os outros, mas os outros corpos existem. Ele fala que ele traz essa analogia para que a gente entenda, né, que fazer algo a alguém que não o autorizou é entrar na frequência obsessora. Quer dizer, se você está fazendo alguma coisa para outra pessoa sem que ela tenha autorizado, seja bom ou seja ruim, você está obsediando ela. Lembre-se que, como tudo é energia, quando entramos na frequência da obsessão, também estamos com o nosso campo aberto para sofrer a obsessão de outras energias, com as quais não queremos nos conectar. É por essa razão que eu sempre peço autorização para todas as pessoas que atendo com as terapias energéticas. E cabe ressaltar que o olhar que ele traz, né, é baseado na experiência de vida que ele tem, tá? Que ele já conheceu outros terapeutas Reiki que argumentam que essa energia pode ser emanada a qualquer pessoa, mas caso ela não esteja aberta a recebê-la, a energia retornará à sua fonte. Então aqui é o que ele está colocando, o modo como ele aprendeu, como ele enxerga. Mas, né, tem outras pessoas que têm uma visão diferente. Eu acho que cada caso é um caso, tá? Existe isso também de você emanar energia, se a pessoa não estiver apta a receber. Se ela estiver numa outra frequência, ela não vai nem captar o que você mandou. Porém, se ela estiver com companhias não muito agradáveis, estes seres podem querer se voltar contra você por tentar ajudá-la. Então tem um certo sentido no que ele fala, então a gente tem que avaliar caso por caso. E aí, né, Mikao Usui deixa uma frase aqui
Todos os seres vivos possuem a capacidade espiritual de se recuperarem dos seus problemas de saúde. Sejam plantas ou animais, todos a possuem. Mas especialmente nos seres humanos, essa capacidade apresenta-se mais forte. O nosso Usui Reiki Ryo é a concretização dessa capacidade. E é isso, tá? Hoje eu vou ficar por aqui e amanhã eu vou iniciar falando um pouco da radiestesia, que é um outro sistema energético, né? De energizar e de cura, tá? Que é bem bacana. Tá bom? Aí só tem mais esse capítulo da radiestesia e mais um, eu acho. Deixa eu ver. É o capítulo 11. E é isso. Muito obrigado por você que esteve aqui comigo. Eu sei que hoje é sexta-feira, então a audiência cai bastante. Mas não tem importância, eu acho que assim, o mais importante, eu faço a minha parte. Vai ficar aqui gravado, né? Quem não pode ver agora, assiste depois. E o pessoal sabe que fica gravado aqui. E tá tudo bem. Aí amanhã, mais tarde, um outro momento, a pessoa tá com mais tempo, ela vem e assiste. Além daqui, eu já falei algumas vezes, mas eu tenho meu canal lá no YouTube. Se puder se inscrever lá, eu vou ficar muito grata, porque quanto mais pessoas se inscrevem, mais gente vai receber os vídeos com os estudos, né? E sempre ajudando, com certeza, tá bom? Obrigada. Ótimo final de semana para vocês todos. Em especial para você, amigo Carlão, que está aqui. Fiquem todos na paz do Senhor. E que a energia de vocês seja boa, seja alegre, seja de amor e paz, que vá reverberando e espalhando para todo o nosso planeta, para a gente transformar de uma vez por toda esse planetinha, tirando daqui aquilo que não serve mais e usando novas referências baseadas no amor, na paz, na colaboração e não na competição, que não é necessária, tá? Beijo para todos!